Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra trazer uma resenha do último livro que eu li, que foi A Vida Invisível, de Ed La Rue. Até hoje eu não tinha entrado num clube do livro, mas eu e a minha amiga resolvemos fazer um clube do livro de 2 pessoas, entre eu e ela. E nossa primeira leitura foi A Vida Invisível, de Ed La Rue. E como eu achei que a nossa conversa sobre o livro foi divertida e que a gente gostou de muitas coisas do livro e odiou outras, eu vim trazer uma resenha para quem gostaria de ler sem spoilers. E aproveitando, né, que entramos em outubro, que é o mês do Halloween, eu até fiz a minha decoração aqui. Mas enfim, por que eu tô trazendo essa leitura como recomendação para entrar no clima de Halloween? Um dos personagens principais é um demônio. A personagem principal, a Ed, ela faz um pacto com esse demônio. Eu acho assim, bem Halloween. É uma menina de 1900 e pouco ali, que é francesa. Ela não gosta da vida que ela tem. Essa coisa extremamente patriarcal de que ela tem que ser educada ali dentro do lar para estar dentro de um lar, casar com um homem muito cedo, ter uma família, engravidar, muitas e muitas vezes ter vários filhos, enfim. O pai dela é gentil e até que mais ou menos entende, mas a mãe dela é muito rígida e se sente muito decepcionada por causa que a Ed não quer acabar assim, sabe? Ela quer ser livre, né? E aí acaba que ela é assim, meio que forçada a casar ali com o homem mais velho. Ela obviamente foi criada ali para respeitar e acreditar em um único Deus, que é o Deus católico, mas ela conhece uma senhora, a Estelle, assim, digamos, uma pessoa muito mística ali, acredita nos deuses, assim, deuses da natureza, e tá sempre fazendo oferendas pro rio, pra terra e não sei o quê. E ela avisa Ed que ela pode fazer orações para os deuses do sol, do dia, das coisas boas, mas sempre que o sol se pôr, ela não pode mais fazer orações para os deuses, porque os deuses da noite são praticamente demônios, né? Então a Ed nunca ultrapassa essa regra, ela tá sempre ali fazendo orações tanto para o Deus católico, mas principalmente para esses deuses que ela acredita desde a infância por causa dessa amiga senhora mística e a Estela. No dia do casamento dela, ela foge do casamento e o sol tá se pondo. E ela implora para qualquer coisa que exista além dela que ela quer ser livre. E ela acaba invocando esse Deus. Ele não se denomina um Deus, ele não se denomina um diabo, um demônio, mas ele é mais ou menos assim, um Deus do mal. Eu acredito que cabe a ele a definição de demônio, assim, muito bem. Se encaixa bem nele. Tipo assim, aí ela faz esse pacto com ele, no desespero ali. Ele meio que subverte ali as palavras dela, né? Do desejo desesperado dela. É de que ela quer ser livre, totalmente livre de qualquer amarras, de quer ter a vida livre e tudo mais. Ao atender o pedido dela, acaba que todas as pessoas esquecem dela. Todo mundo que um dia conheceu ela não sabe mais que ela existe. Todas as pessoas com quem ela interage, se elas assim se virarem, tá olhando pra Ed, reconhece ela ali como uma pessoa. Mas assim que a pessoa dá as costas, dá alguns segundos e a pessoa já esquece dela. Então ela foi condenada ao esquecimento, a ter uma vida invisível. Até que numa livraria, num sebo que ela entra e tal, ela acaba conhecendo um homem que se lembra dela. É a primeira pessoa em 300 anos que ela viveu. Ela é imortal, ela não se machuca, ela é tipo uma vampira no quesito ali vida infinita. Tipo, ela passou séculos aí perambulando pelo mundo e ela não quer morrer, porque assim que ela morrer, ela vai ter que dar a alma dela, né? Porque esse pacto foi um pacto de trocar esse favor aí, esse pedido pela alma dela. Aí tá, a sinopse do livro é basicamente essa, né? Apesar de ser uma resenha sem spoilers, certas coisas que eu vou falar que eu gostei e que eu não gostei, lógico, vão dar dicas do livro, né? Mini spoilers que não comprometem aí a tua experiência. Coisas que eu gostei.
a escrita, mas ela também é uma coisa que eu não gostei no começo. Por quê? É uma escrita um tanto poética e bem detalhada. Algumas cenas têm mínimos detalhes. E são detalhes bem bonitos, assim, que eu acho que colaboram muito para essa vibe mística, misteriosa, meio dark assim mesmo desse livro, né? Mas para engatar, eu não posso falar engatar na leitura porque esse livro foi um audiolivro que eu ouvi. Então eu não li, eu ouvi. Eu tenho uma assinatura da Audible, né? E pra mim tem valido a pena porque, olha, eu acho que eu escuto, tipo, no máximo um livro por mês. Quando eu tô inspirada, 2. Eu gosto muito mais de ler do que ouvir. Só que tem alguns livros que, pelo valor mesmo, eu não compro. Vida Invisível de Ed La Rue é lindo. Nossa, que capa linda, que livro lindo. Mas ele é muito caro na livraria. E daí, tipo, eu pago R$ 20 na Audible. Então, compensa pra mim, sabe? Eu acho que se eu tivesse lendo, eu teria engatado na leitura com mais facilidade do que quando eu escutei. Porque eu tô acostumada a escutar esses livros que são livros mais assim, não são tão poéticos, é mais fantasia que eu gosto de ouvir, porque tem muitas cenas de ação e pra mim é divertido ouvir cenas de ação. É como se eu estivesse vendo um filme dentro da minha cabeça e alguém tá narrando assim, sabe? Só que esse não tinha tantas cenas de ação, era mais uma fantasia assim, mais calma, sem gente voando, sem gente com poderes assim, que as coisas explodem, sem gente se matando. A gente passa muito mais tempo dentro da cabeça da protagonista. E aí eu fiz essa descoberta de que se for um livro assim, eu não vou mais ouvir, eu vou ter que ler. Porque eu achei meio... Tinha horas que eu me perdi, assim, que eu me distraía e não conseguia prestar atenção por causa disso. Assim. Mas enfim, a escrita é bem bonita, eu achei. Metáforas muito agradáveis, muito lindas, assim. Quando você engata e acostuma com a narrativa, é uma delícia, vai embora. Mas pode ser que isso também seja um problema pra você, porque, por exemplo, a gente tá acompanhando o segundo protagonista, que é essa pessoa que lembra da Ed, e ele vai encontrar os amigos pra ver um filme, O Iluminado. Ela descreve algumas cenas do filme. Eu acho que não precisava, porque não acrescentou absolutamente em nada ela ficar descrevendo o filme. Como eu já disse em outras resenhas que eu faço aqui e em outros vídeos que eu dou dicas de escrita criativa que eu trago pra vocês, que teve vídeo, né, todo dia em abril esse ano e que eu trouxe todos os dias alguma teoria, né, de escrita criativa. E uma teoria que eu concordo é que tudo que você escreve tem que ter uma razão em função do plot. Se você tá escrevendo aquilo só pra encher linguiça, só por escrever porque você acha bonitinho, eu respeito, mas eu não concordo. Então, essa sempre vai ser uma crítica minha quando eu encontro isso em livros. Eu não gosto quando tem descrições que não levam a lugar nenhum, que é só pra, tipo, ela começa a ambientar aquela cena usando esse filme. Mas pra mim não funcionou, eu acho que já tava de bom tamanho ela descrever que eles estavam no sofá, que eles estavam comendo pipoca e tudo mais. Já me deu aquela sensação daquela sala de estar e daquele filme de terror. Basta ela falar que eles estavam assistindo Iluminado, não precisa ficar descrevendo algumas cenas do filme. É tipo assim, 3 linhas, mas pra mim me incomoda. E existe outros momentos, agora eu não vou lembrar, mas que eu senti essa mesma chatice, sabe? De tipo, pequenas descrições que não levam a lugar nenhum. Mas eu acho que é completamente perdoável em relação às partes que são muito boas, assim. Essas partes mais chatas, elas não duram muito, não. Questão de escrita foi isso que eu não gostei. Agora, construção de personagens. Eu acho que é excelente. Todos os personagens, pra mim, assim, ficaram muito acreditáveis. E eu acho que foi de propósito que ela fez alguns personagens insuportáveis. O melhor amigo desse cara que lembra da Ed, eu vou falar mais sobre ele em seguida, que é o Henry. O melhor amigo do Henry é insuportável. Nossa, que homem chato, que bicho. Mas assim, fazia parte ali daquele ciclo meio tóxico da vida do Henry, porque o Henry é um coitado. E não no sentido
ai, vamos ter dó dele, ai, é no sentido, nossa, que cara chato de coitado. Porque o Henry se faz de vítima o tempo todo, ele é um fracassado que não tem um arco de desenvolvimento, entendeu? Porque, tipo assim, eu gosto de começar a leitura com um personagem que não é, que é um Zé Ninguém, um fracassado. Eu me identifico. Eu, pelo menos, leio livros justamente para ver alguém que tá ali no zero conquistar um tudo, né? E ele não conquistou nada, ele continuou sendo o mesmo, assim, ele foi o mesmo desde que a Ed encontrou ele até o fim do livro. Em contrapartida, os melhores personagens desse livro são a própria Ed, uma mulher forte, maravilhosa, que ao contrário do Henry, ela sofre de verdade e não reclama. Cada coisa que ela passa na vida dela, por causa que as pessoas esquecem dela, tipo, as pessoas não podem virar as costas pra ela se ela entrar numa loja e pagar e for sair com alguma coisa, as pessoas vão achar que ela tá roubando, porque ninguém vai lembrar que ela comprou, entendeu? Sem falar que da onde que ela vai tirar dinheiro, como que ela vai trabalhar, tipo, não existe. Então ela tem que se virar de um jeito, assim, terrível pra sobreviver. E ela faz isso maravilhosamente bem, no sentido de que ela dá os corre dela, os pulos dela por 300 anos. Então, assim, uma mulher forte, capaz de tudo, perfeita. Eu acho que a única falha dela foi se apaixonar por um homem fracassado que nem o Henry. Outro personagem maravilhoso, muito bem construído e apaixonante é o tal do demônio, o que faz o pacto com ela. Assim, além de bonito, ele é muito misterioso e muito sombrio, assim, tipo, para quem gosta de romance dark, assim, ele é um maravilhoso protagonista. Então, o que aconteceu? Eu comecei a cansar da narrativa do Henry e comecei a aguardar pelos momentos em que a Ed se encontrava com esse demônio que fez o pacto com ela. Como ele, entre aspas, ali enganou ela, né? Tipo, ele manipulou, né, as palavras dela no pedido que ela fez para ser livre e fez ela ser esquecida por todos, né? Ela o odeia muito, mas ao mesmo tempo ela sente uma atração por ele, assim, uma coisa, porque ela deixou de ser humana. Ele não é humano também. Os dois, eles... você percebe ao longo do livro que eles buscam uma companhia, uma coisa assim que ultrapassa estar apaixonado ou amar alguém. É ter a companhia de alguém, sabe? Pela eternidade. E a gente sabe que o Henry não vai poder dar isso a ela por várias questões. Aí eu fiquei pensando, ai, mulher, que tristeza que esse é o único cara humano que lembra de você. Porque ela odeia o demônio, não quer ficar com o demônio, apesar de se sentir atraída por ele. E aí ela acaba se apaixonando pelo Henry, né? Que é a história ali que a gente já prevê, né? O comum, que ele é o único que lembra dela, eles começam essa relação. Só um outro detalhe que eu queria já falar, se interessou para ler o livro, é que ele é contado em duas épocas. Então, meio que é tipo a história do passado da Ed, a história do presente dela. E aí também tem o foco no Henry, quando ela conhece o Henry. Aí vai ter foco no passado dele, no caso, no passado, 1 ano atrás, assim, que é uma coisa que é o que é relevante ali pra contar. E no presente dele, sabe? A gente não tem nenhum ponto de vista do demônio, o Luke. O que é uma pena, mas também contribui para esse lado misterioso e dark dele. E também em terceira pessoa. Então é sempre, tipo, falando da Ed e do Henry, não, tipo, em primeira pessoa, em terceira pessoa. E uma coisa, um pequeno detalhe que eu reparei é que a autora, mesmo em terceira pessoa, quis narrar, lógico, dando personalidade, né, para os personagens dela. Então ela diferenciou levemente a narrativa da Ed e do Henry. Da Ed é uma narrativa mais forte, do Henry, como eu disse, uma narrativa bem coitadinha, eles fazendo de vítima, reclamando de tudo, de Deus e o mundo. Eu falaria mais coisas aqui sobre a questão do Henry ser um coitado. Talvez muitas pessoas, tipo, não vão achar o mesmo que eu, mas no meu debate ali com a minha amiga
do nosso clube de leitura de duas, a gente concordou plenamente uma com a outra. E é isso que eu preciso pra me garantir, porque a gente acha que no lugar do Henry a gente teria aproveitado um pouco mais as circunstâncias que ele tava pra crescer na vida, buscar felicidade, enfim. Acabou que ele se tornou só um personagem chato. E a Ed, em contraponto, por causa da paixão grande por ele, fez alguns sacrifícios que eu acho que ela não precisaria ter feito, sabe? Mas voltando à narrativa da terceira pessoa, eu pessoalmente, quando o narrador é em terceira pessoa, eu gosto de imaginar que o narrador é uma, literalmente, terceira pessoa. No caso, ele vai narrar, não de forma diferente, a história da Ed e a história do Henry. Ele vai narrar só com o jeito dele. No caso, o jeito do eu lírico ali da autora. Eu não sei se pode falar eu lírico quando não é poesia. Mas enfim, vai narrar tipo com um estilo que é próprio do narrador. Então eu achava estranho, por exemplo, que a Ed, o narrador falava da história dela, não tinha palavrão, tipo, palavrão, né? Porque no livro não tem palavrão. Quando ia narrar o Henry, tinha umas coisas tipo, ela usava sempre a expressão pra cacete, não sei o que pra cacete, não sei o que, tipo, sabe, pra enfatizar as coisas do Henry. E aí eu pensava assim, é um narrador em terceira pessoa, você não precisa saber que ele tá pensando assim, cara, esperei aqui tempo pra cacete, sabe assim? Eu achei levemente estranho, assim. Oi, gente, eu tô editando aqui o vídeo e eu percebi que talvez tenha ficado um pouco confusa essa questão do narrador em terceira pessoa e essa diferenciação entre a Ed e o Henry. Eu só queria dar mais uma mini explicação para garantir que eu fui clara. Por exemplo, eu já li livros que, por exemplo, tinham narração em terceira pessoa para 2 ou mais de 3 personagens. E existia como se fosse um narrador em terceira pessoa para cada personagem, mesmo que fosse em terceira pessoa. E aí eu acho isso legal. Ou faz um narrador só que tem um padrão, ou faz 2, entre aspas, narradores em terceira pessoa, cada um representando um inconsciente diferente. Mas é tipo uma mania que eu tenho. Não sei se exatamente eu posso chamar isso de uma coisa ruim, uma coisa mal feita, mal pensada. Ou se existe. Eu acho que tudo bem, né? Existe essa liberdade de variar um pouco de acordo com a personalidade do personagem, mesmo sendo um narrador ali, onipresente. E eu acho que é isso. Se você gosta de um romance levemente poético, meio dark, com um final, olha, o final eu gostei muito. Então, pode ser que você se surpreenda com o final. Quem gosta de surpresas vai gostar. Não é surpresa tipo, nossa, nunca esperava por isso. Mas tipo, era, uau, ela decidiu tal coisa. Muito impressionante, sabe? Enfim, se você gosta de tudo isso, eu acho que você vai gostar muito desse livro. Esse mês eu quero fazer leituras, tipo, na vibe de Halloween. Eu nunca fiz isso, tipo, eu nunca me importei de ler tema mistério, tema terror, porque é Halloween. Mas vou tentar esse mês fazer pra ter essa experiência. E vou fazer uma TBR e vou trazer aqui pra vocês, se der, um vídeo contando essa TBR. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau!